Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, tá, pessoal, do número φ, tá? Para quem está acompanhando as aulas anteriores, né, os vídeos anteriores, nós estávamos falando então, tá, dos números irracionais. E foi comentado do número φ, tá, pessoal? O número φ, ele é um número irracional, tá? E aí, para quem lembra aí, né, pessoal, o número φ, ele vale 1,61, não é isso? Ou 1,618, né? Vai depender da forma como você quer ver esse valor, certo? Tá. A ideia, pessoal, é, aqui nesta aula, né, entender de onde é que surge esse 1,68, beleza? Esse 1,618. Primeiro, pessoal, o número φ, tá? Ele é conhecido como número de ouro pelos gregos, tudo bem? Na verdade, foram os gregos que conseguiram determinar esse valor pra gente, tá? E aí ele é considerado, então, o número de ouro dos gregos. E ele é considerado o número de ouro não só à toa, tá, pessoal? Para a cultura grega, tá, pessoal, esse número φ, 1,618, ele é a representação do belo, de algo muito bonito. Tanto é, pessoal, que várias obras arquitetônicas da Grécia foram construídas tendo como uma relação numérica esse número φ, tá? E posteriormente também, tá, várias obras artísticas, né, como quadros, né, esculturas, elas foram produzidas, tá, pessoal, levando-se em consideração essa relação, tá, do número de ouro, ok? E aí hoje nessa aula nós vamos comentar como encontrar esse 1,618. E aí as aplicações disso, né, já é um tema para uma próxima aula, beleza? Tá, então como é que nós chegamos nesse valor 1,618, professor? Bom, olha só o que os gregos, né, pensaram para determinar esse valor para a gente. Considere um segmento de reta AB, tá, pessoal? Né, cuja medida AB é uma unidade de comprimento, tá, pessoal? Ou seja, nós estamos falando aqui então, tá, pessoal, de um segmento de reta qualquer, né? Deixa eu mudar aqui para um segmento de cor, vamos colocar na cor azul, tudo bem, pessoal? Colocando aqui então o segmento de reta na cor azul, tá? Pessoal, vamos imaginar aqui então que esse aqui é um segmento de reta qualquer, tá? Cuja medida vale 1, tudo bem? 1 alguma coisa, 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, 1 decímetro, certo, pessoal? Ok? Bom, pessoal, nele podemos localizar um ponto C, tá, pessoal? De tal modo que C divide AB na seguinte proporção, tá, pessoal? Olha só qual que é a proporção. A razão entre o segmento de reta todo e a parte maior é igual à razão entre a parte maior e a parte menor. Aí você vai falar assim, poxa, professor, acabei não entendendo nadinha desse negócio. Tá, vamos lá com calma que eu explico. Pessoal, primeiramente vamos pensar aqui. Você tem um segmento de reta, né, AB, correto? Então tá aqui o segmento de reta AB. E nós sabemos, tá, pessoal, que todo esse segmento aqui, ó, todo esse segmento, ele vale uma unidade de medida, tá, pessoal? Vale 1 alguma coisa, correto? Aí ele fala assim, ó, nele podemos localizar um ponto C, sei lá, vamos imaginar que o ponto C esteja aqui, tá, pessoal? Um ponto C qualquer, correto? De tal modo que C divide AB na seguinte proporção, tá, pessoal? Percebam agora, tá, pessoal, que eu tenho aqui agora o segmento que antes media 1, ele foi dividido em duas partes. Esta parte aqui, pessoal, que eu vou chamar de X, tá, pessoal? E vocês concordam aqui, pessoal, que se eu tenho esse valor todo, que é 1, menos esse valor aqui, que é o X, vocês concordam que esse pedaço menor, então, pessoal, vai ser o 1 menos o X? Concordam, então, que aqui vai ser 1 menos o X? Beleza, tá, pessoal? Então, olha só o que nossa definição do número de ouro fala. A razão entre o segmento de reta todo, ou seja, pessoal, entre todo o segmento de reta. O que eu estou querendo dizer com isso, tá, pessoal? Estou querendo dizer que AB, tá, pessoal, está para, né, pessoal, né, olha só, a razão entre o segmento de reta todo e a parte maior, qual que é a parte maior, pessoal? AC, certo? É igual, tá, pessoal, a razão entre a parte maior, quem que é a parte maior, pessoal? O AC, certo? E a parte menor, quem que é a parte menor? CB. É isso que o exercício está falando. Pessoal, se eu for traduzir isso aqui agora, né, para os valores que eu já tenho, quem é o AB, pessoal? O AB que nós sabemos não é 1. O AB é 1. Quem é o AC? É o X. Igual a. Quem é o AC, pessoal? O AC continua sendo o X, professor. E quem é o CB? É o 1 menos o X.
Ou seja, pessoal, se você pegar isso aqui agora e resolver isso aqui, nós vamos chegar então lá no nosso número de ouro. Vamos fazer esses cálculos, pessoal? Primeiro, pessoal, eu tenho aqui que x vezes x, né, multiplicando aqui, fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu tenho que x vezes x vai dar x ao quadrado. E uma vez o 1 menos o x vai ficar aqui, pessoal, 1 menos o x, correto? Bom, pessoal, percebam aqui então, galera, que eu tenho uma equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, eu vou colocar tudo no primeiro membro. Então vai ficar aqui x ao quadrado mais o x menos o 1 igual a zero. Pessoal, resolvendo aqui, eu tenho que delta, né, pessoal, vai ser o b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c, não é isso, pessoal? Nós temos aqui que o b, tá, pessoal, é 1, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quem é o nosso a, pessoal? É 1 vezes o c, que é quem, galera? Menos 1, correto? Então nós temos aqui, pessoal, que o delta vai ser igual a 1 ao quadrado, vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 1, 4 de novo. E o nosso delta vai dar 5, tá, pessoal? Agora percebam, pessoal, que eu vou para o cálculo do x, né, pessoal? E nós sabemos que o x ele é o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a, correto? E aí o meu x, então, pessoal, vai ser igual a... Vejam bem, pessoal, eu tenho aqui, então, o menos... Quem é o meu b, pessoal? Não é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 5, tá, pessoal? Dividido por 2 vezes o a, que é 1, certo? Então tá aí o que nós temos, ok, galera? Então nós temos aqui, pessoal, que o meu x ele vai ser igual aqui, pessoal, a menos 1, tá, pessoal? Mais ou menos a raiz quadrada de 5 dividido por 2. Pessoal, percebam que aqui eu posso extrair o meu x' e posso extrair também o meu x duas linhas, tá, pessoal? Pessoal, vejam que o x' eu vou ter aqui o menos 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2, tá, pessoal? E percebam, tá, pessoal, que eu vou ter aqui o menos 1 menos a raiz quadrada de 5 dividido por 2. Pessoal, percebam que eu chamei aqui, né, x pra gente, ela é uma distância, não é isso? Tá, vamos lembrar aqui agora, né, da ideia que já foi explicada aí nos vídeos anteriores. Existem distâncias negativas? Não, não existe. Se nós observarmos aqui agora, pessoal, olha, se nós observarmos aqui agora o x duas linhas, tá, pessoal? Eu tenho menos 1 com menos raiz quadrada de 5. Se eu operar o menos 1 com menos raiz quadrada de 5, vai dar um valor negativo, certo? Se eu pegar esse valor negativo e dividir por 2, significa, tá, pessoal, dizer que o meu x duas linhas ele vai ser um valor menor do que zero, certo? E nós sabemos o que, pessoal? Nós sabemos que o x é uma distância, é uma medida. E não existem medidas negativas, tá, pessoal? Então, pra gente aqui, ó, o resultado do x duas linhas, ele simplesmente não serve para o nosso raciocínio, tá? Porque ele vai resultar num valor menor do que zero. Já o x' tá, pessoal? Se a gente olhar aqui para o x', se você prestar atenção aqui, o que nós temos, pessoal? Nós temos o menos 1 mais a raiz quadrada de 5, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu sei que a raiz quadrada de 5 dá um valor maior do que 2. Porque a raiz quadrada de 4 dá 2, então a raiz quadrada de 5 só pode ser um valor maior do que 2. Menos 1 mais esse carinha, que é maior do que 2, dá um resultado positivo. Então percebam, pessoal, que o x' ele vai ser um resultado positivo. E o x realmente tem que ser um valor positivo, não é isso? Então, para continuar o raciocínio aqui, pessoal, nós sabemos então que eu vou usar apenas o valor do x', porque nós estamos tratando então de medidas, tudo bem? Pessoal, vamos voltar aqui. De início, qual era a relação que eu tinha aqui, pessoal? De início, tá, pessoal, eu tenho essa relação aqui, tá? Que é o AB está para o AC. Quem é o AB, pessoal? É todo o meu segmento, tá, pessoal? Está dividido, tá, pessoal, para o meu segmento menor, para o meu segmento maior, né, que é o AC, correto, pessoal? Ou seja, galera, o que eu tenho aqui? De início aqui, então, eu fiz uma relação aqui, tá, pessoal, que nós podemos aqui mostrar da seguinte maneira, tá? Deixa eu puxar aqui para o lado, certo? Para a gente poder fazer aqui a representação. Lá no início, então, eu falei que nós tínhamos uma relação, né, do AB, deixa eu fazer de novo, né, pessoal? Apagando aqui, apagando. Eu disse que eu tinha o AB dividido pelo AC, não é isso, galera? Beleza. E nós sabemos que o AB era o 1 e que o AC era o X, correto? Mas nós acabamos de ver que o X aqui, pessoal, esse valor X aqui, ó,
eu consegui encontrar esse valor do x. E esse valor do x é o menos 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2, certo? Então percebam aqui, pessoal, que este 1 sobre x, tá, pessoal? Eu posso escrever dessa maneira aqui, então, ó. 1 sobre, né, pessoal? Menos 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2, correto, galera? Beleza. Bom, pessoal, para poder resolver isso aqui, a gente vai ter que fazer a multiplicação dele, né, pelo conjugado. Então aqui, pessoal, para resolver essa situação, eu vou ter que pegar toda essa fração aqui, certo, pessoal? E multiplicar pelo seu conjugado, tá, pessoal? Bom, pessoal, aqui então, o que nós podemos fazer então? Nós podemos aqui, né, como que trata-se de uma divisão de duas frações, podemos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, não é isso? Ou seja, esse 2 vem para o numerador e o menos 1 mais a raiz quadrada de 5, tá, pessoal, vem para o denominador. E uma vez tudo isso, é isso aqui mesmo, né? 2 sobre menos 1 mais a raiz quadrada de 5, correto? Bom, pessoal, para resolver esse problema aqui, tá? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos ter que multiplicar tudo isso aqui pelo conjugado do denominador. O que é esse conjugado do denominador? É o menos 1 menos a raiz quadrada de 5, certo, pessoal? O menos 1 menos a raiz quadrada de 5. Então percebam agora, pessoal, que eu vou ter que realizar toda essa multiplicação aqui. Professor, é isso? É isso mesmo, tá, pessoal? Multiplicando ali vai ficar assim, 2 vezes o menos 1 vai ficar menos 2. 2 vezes o menos raiz quadrada de 5 vai ficar assim, menos 2 raiz quadrada de 5, correto? Dividido por menos 1 vezes o menos 1 vai dar mais 1, tá, pessoal? Menos 1 vezes a raiz quadrada de 5 vai ficar mais raiz quadrada de 5. E ali, pessoal, o menos 1, aliás, o mais raiz quadrada de 5 vezes o menos 1 vai ficar o menos raiz quadrada de 5, certo? E o raiz quadrada de 5 vezes o menos raiz quadrada de 5, pessoal, vai ficar aqui menos, tá, pessoal? O 5, correto? Tá, pessoal, o que nós temos aqui então agora? Nós temos aqui que eu posso simplificar essa raiz quadrada de 5 com essa raiz quadrada de 5, correto? E aqui, ó, pessoal, eu vou ter aqui então menos 2 raiz quadrada de 5, correto? Dividido aqui por 1 menos o 5. Pessoal, no denominador, o que nós temos no denominador? Nós temos aqui uma continha para ser feita, e isso aqui vai resultar em menos 4, correto? Pessoal, percebam que aqui no numerador nós temos aqui, ó, o menos 2 e o menos 2. Nós podemos colocar o menos 2 em evidência, tá? Se eu colocar o menos 2 em evidência, pessoal, aqui vai ficar o 1, certo? E aqui vai ficar o mais raiz quadrada de 5, tá, pessoal? Porque menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. E menos 2 raiz quadrada de 5 dividido por 2, pessoal, vai dar o raiz quadrada de 5, certo? Dividido aqui por menos 4. Pessoal, percebam agora que menos 2 com menos 4, isso aqui vai uma divisão de dois números negativos, né, pessoal? Vai dar um resultado positivo. E que esse 2 pode ser simplificado com esse 4, tá, pessoal? Beleza? De forma que vai sobrar aqui pra gente 1 mais a raiz quadrada de 5, tá, pessoal? Sobre 2, tá? Bom, galera, vejam bem o que eu tenho aqui agora, pessoal. Percebam que eu tenho 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2, correto? Se eu buscar o auxílio da minha calculadora aqui, galera, olha, eu vou pegar aqui agora e vou fazer o 5, raiz quadrada vai dar aquele valor, tá, pessoal? Mais o número 1, tá, pessoal? Vai dar lá 3,236067, beleza. Se eu dividir por 2 agora, galera, olha só o que eu vou encontrar. 1,6180, né? Vamos colocar só 1,618, que é o que a gente já tinha falado. 1,618, beleza? Bom, pessoal, o que nós temos aqui então, galera? Nós temos o seguinte, tá? Que o 1 sobre o x, que é o que a gente tinha falado lá no início, tá? Ele vai ser igual a 1,618, tá? Para não ficar feio esse 1 sobre x, né, para ficar mais bonitinho, né, para não ficar tão feio assim, os gregos resolveram chamar isso aqui de número φ, certo? Então o 1 sobre x, né, na verdade, que agora é o φ, ele vai ser representado por 1,618. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, como nós acabamos de ver então, tá, pessoal, esse valor aqui, o 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2, tá, pessoal, cujo valor aproximado, né, racional é 1,618,
é conhecido então como número de ouro, tá, pessoal? Ou razão de ouro. Ou ainda, tá, pessoal, razão áurea, tá? Bom, galera, para os gregos, o número de ouro representava então harmonia, equilíbrio e ainda beleza, tá, pessoal? Por esse motivo, muitas construções, tá, pessoal, gregas tinham como base esse número, né? Como eu comentei aqui no início do vídeo, tá, pessoal? Mas foi somente no século XIII que o matemático Fibonacci, tá, pessoal? Né, o matemático Fibonacci, o Leonardo de Pisa, né? Também conhecido como Leonardo de Pisa, constatou que o número de ouro está presente também em vários elementos da natureza, tá, pessoal? Então, o Fibonacci ele conseguiu estabelecer, né, uma relação aqui do número de ouro com vários elementos da natureza. E aí esse número passou a ter ainda muito mais importância, certo? Esse número de ouro ainda vai ser objeto de estudo, tá, pessoal? Quando nós estivermos estudando sequências, tá, pessoal? Mais precisamente quando formos adentrar ali no estudo de PA, PG, né? E aí a gente vai falar um pouco de sequências. E aí vocês vão estudar novamente essa sequência de Fibonacci, certo? De acordo com alguns historiadores, no Renascimento, tá, a revalorização dos conceitos estéticos gregos levou grandes pintores, como Leonardo da Vinci, a utilizar o número de ouro em suas pinturas, né, como, por exemplo, na obra Mona Lisa, tá, pessoal? Então percebam que essa tela, né, de Leonardo da Vinci, tá, pessoal, ela foi produzida levando-se em consideração a proporção áurea, a razão áurea, né, esse número de ouro que nós acabamos de calcular, beleza?